Ela procura com muito empenho, ela procura atentamente até encontrar. Você já procurou por alguma coisa, querido, que você não queria procurar? Às vezes sua esposa fala assim: fulano, procura ali o meu brinco ali. A gente não quer procurar aquele negócio, a gente passa assim, dá uma olhada assim, tá aqui não. Né? Você já pediu seu filho para procurar um negócio que ele não queria procurar? Fulaninho, vai ali e pega tal coisa para mim. Tá onde? Tá no meu quarto. Aí ele dá assim aquela olhada assim geral, assim, tem hora que não acende nem a luz, né? Dá só aquela olhada e fala: não tá não. Tá não. É o procurar sem querer procurar, né? Mas é interessante que a mulher da parábola aqui, a procura dela não é assim, a procura dela é diligente. Ela procura com empenho, ela procura atentamente. A gente pode dizer que ela procura com perseverança. Aí você pergunta assim: mas por quê? Porque a dracma que foi perdida tinha valor. O que há mais de valoroso para você, amado, aqui? Óbvio, não estou colocando a sua relação com Deus nessa terra, que não seja a sua família. Acredito que com toda certeza todos nós vamos responder: aquilo que é de mais valoroso é a minha família. Mas talvez possa estar dizendo, pensando, veio para a igreja falando assim: olha, tem coisa que é difícil, tem coisa que é cansativo, tem coisa que está ali, estou quase abrindo mão, estou quase desistindo desse negócio, estou quase deixando isso para lá. Queridos, a mulher da parábola, ela é diligente, ela age com empenho, ela procura de fato porque ela queria encontrar, porque aquilo que havia sido perdido tinha valor, e ela reconhecia o valor, e é por isso, queridos, que ela não desiste. E confesso aos irmãos amados que desistir em muitas coisas da nossa vida é muito mais fácil do que persistir. O persistir é sempre mais difícil. Começa uma dieta para você ver, fala assim: vou fazer 3 meses de dieta. O que é mais fácil? É desistir na segunda semana ou você fazer os 3 meses? Fala assim: não, esse ano eu vou malhar 3 vezes por semana. O que é mais fácil? No segundo mês, acho que no primeiro você já desistiu, do que fechar os 12 meses. O desistir é mais fácil, é menos trabalhoso, é menos desgastante do que o persistir. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, relacionamentos familiares, né? Há sempre muitas lutas de fato, há sempre muitas dores, há sempre muitos sentimentos, como uma montanha russa. Uma passagem que eu já até preguei aqui na igreja, uma história que me chamou bastante atenção, e às vezes passa-nos desapercebido, é a história contada em Gênesis 16, de Agar, que em Gênesis 16 a gente percebe que tem um grande problema, é um relacionamento familiar bastante conflituoso naquele momento, o relacionamento de Abraão, de Sara e de Agar ali, que era a escrava. Há um momento de grande conflito ali, o texto bíblico diz que Sara então humilha Agar, e Agar ela foge então da casa de Abraão, né, foge por conta dessa humilhação, e ela vai para um lugar deserto, e ela chega num lugar, não tem o que fazer, ela está ali sem alimento, sem absolutamente nada, estava grávida de Ismael, e naquele momento ali o anjo do Senhor aparece a Agar, fala com ela, dá instruções a ela de como ela deveria proceder, de que de fato ela deveria retornar à casa de Abraão, mas faz promessas sobre o filho que ela teria, de Ismael, o que seria a descendência dele. Mas é interessante a forma como Agar ela se refere a Deus naquele momento, porque ela usa uma expressão, ela diz o seguinte: é o Deus que me vê. E aquele lugar onde o anjo do Senhor aparece para Agar e fala com ela e faz promessas a ela acerca do seu filho, ela dá o nome daquele lugar de Beer Lahai, que significa aquele que vive e vê. Irmãos,
Talvez está pensando o seguinte: o negócio está difícil, pastor, está complicado, esse negócio de ser diligente, isso está difícil demais. Vou puxar essa passagem de Gênesis 16. O Deus que vive, Ele vê. Ele vê você, Ele vê sua família, Ele vê a condição do seu casamento, Ele vê a condição dos seus filhos, Ele vê quais são os conflitos, Ele vê a real situação de absolutamente tudo dentro do seu lar, dentro da sua casa. E num momento ali que Agar, ela está no ápice de não tem mais o que ser feito, não tem mais o que fazer, ela tomou uma decisão que levou a ela também a lugar algum, ela está no meio do deserto. O Senhor aparece a ela, e depois que o Senhor aparece a ela, o que ela tem a dizer? O Deus que vive, Ele vê. Ele sabe o que está passando comigo, Ele viu a minha aflição. E aí, queridos, por fim, para nós concluirmos, a parábola, ela é clara. A mulher perdeu aquilo que era de valor para ela dentro de casa, mas ela não sentou e chorou. A Bíblia diz então, o Senhor Jesus contou então que ela teve 3 atitudes. Primeiro, ela acendeu a luz. Nós precisamos, amados, acender a luz da palavra de Deus dentro da nossa casa. Acendendo a luz, nós enxergamos a sujeira, nós enxergamos aquilo que foi sendo depositado pouco a pouco, que não deveria estar ali. E aí nós vamos agora varrer, nós vamos retirar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos arrepender das nossas omissões, vamos nos arrepender das nossas decisões equivocadas, vamos varrer a sujeira. Fala assim, pastor, mas está dando trabalho esse negócio, está. Aí nós vamos ser diligentes, nós vamos ser perseverantes, nós vamos persistir, apesar do trabalho, apesar da dificuldade, apesar talvez de alguma dor envolvida, nós vamos ser diligentes, nós vamos perseverar. E aí sabe como é que a história termina, a parábola termina? O verso de número 9 diz o seguinte: e tendo-a achado, a mulher, ela encontrou aquilo que foi perdido. Tendo achado, ela reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Quando, amados, nós acendemos a luz da palavra de Deus, quando nós varremos a sujeira para longe, quando nós nos mantemos diligentes, insistentes, perseverantes naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, queridos, nós vamos agora restaurar, nós vamos agora resgatar, nós vamos encontrar ou achar de volta aquilo que foi perdido. E é interessante que a mulher, ela se alegra, mas essa alegria é tão contagiante que agora ela chama as vizinhas, ela chama as amigas, ela divide aquele momento com outras pessoas, ela divide as lições que ela aprendeu agora com outras pessoas. Mas o mais interessante ainda, queridos, é o verso 10, porque Jesus fala então: e eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, Deus é especialista em resgatar o que foi perdido.